Olha, esse foi um caso, às vezes, talvez acho que o mais difícil de todos. Esse empresário aqui de Brasília também, na época ele tinha 50 e poucos anos, tá certo? Já empresário há muitos anos, morava aqui no Lago, tinha ele, a esposa, mais 2 filhos dentro de casa. Ele era o único gerador de receita. E quando eu cheguei nessa empresa, ele tinha um endividamento correspondente a quase 7 meses de seu faturamento. Era um endividamento assim muito perigoso, a ponto de quase quebrar a empresa. E a empresa faturava mais de 100 mil reais? 100 mil reais, mais ou menos. Faturava 1,5 milhão ao longo do ano, mais ou menos isso. Mas ele não tinha nenhum controle sobre as finanças pessoais. Então, ele tinha uma vida de rico com uma empresa pobre. A empresa endividada só se mantinha em função de empréstimos de capital de giro que ele ia tomando, sempre colocando a justificativa no movimento, sempre porque vendia pouco, porque estava ruim, porque o preço. Em nenhum momento ele entendia que ele estava matando a empresa. Quando a gente começou a fazer esse levantamento, eu descobri que ele tinha carros financiados e carros de alto padrão, completamente distoante da realidade financeira da própria empresa. A empresa estava numa situação financeira quase que de falência, mas ele não conseguia fazer com que a família entendesse isso. E ele também não queria baixar padrão de vida. E quando a gente conversou, foi muito difícil ele entender isso, né? Emocionalmente é muito complicado, porque ele, mais velho, tinha essa sensação muito positiva de ser o provedor da família dele. Só que era um provedor que estava criando cada dia mais problemas e ia fechar a empresa. E a única fonte de receita da família era a própria empresa. Então, nesse momento, eu conversei muito sobre isso com ele. Foi muito difícil, chorou, e eu me ofereci a fazer uma reunião na casa dele, que com certeza foi a coisa mais difícil que eu fiz nesse trabalho. Então reuni a família e abri o verbo do que precisava ter. E dei algumas saídas. Por exemplo, eles tinham 2 carros de alto luxo, tinham que vender esses carros porque os 2 já estavam com prestações atrasadas e um deles já estava com uma indicação na justiça de busca e apreensão. Então ia perder o carro. Precisava vender, os filhos precisavam trabalhar, ele precisava mandar alguns empregados em casa, tinham 3 funcionários dentro da casa do Lago, então precisava fazer isso, a mulher dele precisava assumir determinadas coisas, e isso para a família foi muito difícil. Baixar um padrão de vida que estava assim para cá foi muito difícil, mas o mais importante nessa história é que ele entendeu, a família não. Confesso que eu saí de lá, eu estava odiado por todos. Mas ele entendeu e ele arregaçou as mangas e mudou. Os filhos passaram a trabalhar, mandou a pessoa embora, a mulher ajudou dentro de casa, vendeu os carros, compraram um carro popular para ele ir e voltar. Ele pagou o preço daquilo. E o legal, Tiago, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, eu recebo uma ligação dele me perguntando aonde ele vai fazer investimentos para a empresa. Ele conseguiu reequilibrar, conseguiu pagar, e a gente renegociou todas as dívidas que ele tinha, conseguiu pagar e estava formando um caixa pela primeira vez em muitos anos. E ele estava me perguntando aonde que ele deveria investir esse dinheiro, porque estava parado no final do ano. Quer dizer, é possível. E ele realmente conseguiu. Esse foi um caso mais emblemático que eu tive. Assim, foi um trabalho longo, acho que durou uns 8, 6 meses de trabalho, mas envolveu muitas questões pessoais, familiares.